Caros colegas, vamos falar hoje sobre qualidade e segurança em anestesia, vendo essa linda foto, um quadro de Haroldo Cunha. Os tópicos da nossa apresentação, em que nós vamos situar alguns conceitos sobre o que é qualidade, a importância da nossa medição sistemática, alguns indicadores, a visão global da gestão de risco, programas mundiais de gerenciamento de risco, exemplos de indicadores institucionais e a nossa conclusão. Seguiremos um raciocínio lógico, explicando inicialmente o que é qualidade, partindo depois para a segurança e dando um exemplo prático do que é esses dois termos que hoje discutimos tanto. O conceito de qualidade, que é uma propriedade, um atributo ou condição das coisas ou das pessoas, capaz de distingui-las uma das outras e dele determinar a natureza. Isso que está escrito no dicionário Aurélio sobre o tema qualidade. Outros conceitos, também mais gerais de qualidade, seria que não é uma nova filosofia gerencial, é uma nova filosofia de vida, uma nova postura comportamental, não somente para produzir mais, porém melhor, com menor custo, menor desperdício e menos trabalho. O que significa isso? Que hoje não basta fazer apenas o melhor, nós temos que fazer com menor custo e com qualidade e com menos trabalho. Deixou de ser opcional para ser um pré-requisito de sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. Bom, então nós não podemos mais pensar o meu produto, o meu serviço é de qualidade. Não, isso é pré-requisito. A qualidade é o básico. A partir daí nós vamos começar a fazer nossas ações. Philip Crosby, dando uma outra noção, já coloca que qualidade é a totalidade de atributos que deve ter um produto ou serviço para atender as expectativas do usuário final ou superá-los. Então, significa que não adianta hoje somente nós praticarmos um serviço e mostrar aos nossos pacientes, aos nossos clientes, que nós estamos atendendo suas expectativas. Não, nós temos que superá-los, nós temos que fazer coisas que superem o que aquele paciente ou cliente veio até a nós. O controle da qualidade total. Princípios. Os clientes internos e externos constituem a principal prioridade da empresa e suas necessidades devem ser atendidas. Então nós temos que ter em mente que o nosso paciente é o objeto em que nos implica toda a nossa responsabilidade de buscar atender às suas necessidades e superá-las. A qualidade é obtida através de pessoas. Então, as pessoas que devem fazer esse trabalho de qualidade, não tem como, através de um processo, tu melhorar essa qualidade. Mas, por outro lado, todo o trabalho faz parte desse processo. Então, quando há um erro, já partindo um pouquinho para a segurança e questionamentos de erro, quando há um erro, nós temos que ver qual foi o processo que levou a pessoa a errar. E não somente a causa dessa pessoa e a razão dela ter errado. As decisões são tomadas sobre fatos. Não podemos mais, eu acho, na minha opinião, nós temos que ter números, nós temos que ter indicadores e através deles nós tomarmos iniciativas e através das nossas tendências desses números nós chegarmos a algum processo de melhoria. A qualidade requer melhoramento contínuo. Quando falamos em processo de melhoria, isso não termina. É sempre uma continuidade. No momento que nós acharmos que estamos prontos, então nós temos que melhorar mais ainda. Existe o paradoxo da qualidade. Dando um exemplo de dois hospitais, o de Cambuçu de Baixo, como vocês veem na tela, um hospital desorganizado, hospital feio, com uma imagem ruim. Enquanto que o Hospital Campos Elíseos, uma imagem muito boa, um hospital limpo, um hospital que dá uma certa tranquilidade, Mas só isso não basta, se nós não tivermos profissionais
atendendo. Nós podemos trabalhar no Hospital Cambuçu de Baixo e ter médicos altamente capacitados. Só que a população não vai entender isso. Se ocorrer algum evento adverso com algum parente seu, irá dizer, e o paciente sair bem, irá dizer, graças a Deus conseguimos sair vivos desse hospital, porque se dependesse dos médicos não sairiam bem. Enquanto no Hospital Campos Elíseos, mesmo que tenha um corpo clínico muito ruim, se caso ocorrer alguma coisa ruim com seu parente, o que vai ser dito? Vai ser dito que aconteceu por obra divina, porque foi feito tudo que devia naquele hospital. Nenhum dos casos nos serve. Nós temos que ter um hospital com qualidade, com segurança e o corpo clínico qualificado. Para isso, nós temos que medir o nosso desempenho. A seleção de indicadores e respectivos objetivos é o maior determinante da efetividade da organização como um sistema. Então, nós temos que entender toda a nossa organização. E como que vamos entendê-la? Através de indicadores. E por que nós temos que medir isso sistematicamente e de uma forma estruturada? A medição sistemática e estruturada permite às organizações monitorar seu desempenho e dessa forma realizar mudanças rapidamente, com base em informações pertinentes e confiáveis, conforme ocorrem as mudanças do mercado. Então nós conseguimos acompanhar as tendências do mercado rapidamente através de nossos indicadores, podemos alterá-los ou não, os nossos processos internos. Juran já diz, quem não mede, não controla. Quem não controla, não gerencia. Praticamente é impossível gerenciar um hospital, uma clínica de anestesiologia, ou um serviço, ou a sua própria anestesia, se eu não estiver medindo. Se eu não estiver medindo, eu não posso controlá-lo. O indicador é uma unidade de medida de uma atividade com a qual se está relacionado ou ainda uma medida quantitativa que pode ser usada como um guia para monitorar e avaliar a qualidade de importantes cuidados providos ao paciente e as atividades dos serviços de suporte. Então, é o meio pelo qual nós tomamos as nossas decisões. Esse indicador, ele tem que ter uma validade. Ele serve do primeiro semestre, de um ano, tantos dias. Ele precisa ter uma validade, ele precisa ter uma sensibilidade, ele deve mostrar exatamente o que nós estamos querendo ver. Isso significa também uma especificidade. Não adianta pegar um indicador que seja amplo. Ele tem que ser simples, tem que ser de fácil entendimento e tem que ser objetivo. Todo mundo tem que entender o que se quer. E, é claro, nós não podemos ter um custo muito elevado para medi-lo ou para conseguir acompanhá-lo. Isso tem que ser o custo reduzido. E o ideal é que tenhamos um painel de bordo, onde consigamos acompanhar todos os nossos indicadores. É quase e praticamente impossível que a gente consiga acompanhar todos os indicadores. Então, por isso, dentro de um painel onde a gente tem uma visão geral, mostrando através de cores ou números, no caso aqui vermelha, verde e amarela, nós tenhamos uma ideia geral, simplesmente olhando se está no vermelho, está verde e irmos direto onde nós queremos. Ou nós queremos observar o que está bem ou o que está ruim. O que está ruim está em vermelho, foca-se naquele indicador que está em vermelho. Um bom sistema de medição de desempenho deve se estudar sobre 3 pilares: o ciclo do PDCA, os critérios de excelência do CNPq e o Balance Scorecard. Veremos cada um deles a partir de agora. O que é o ciclo PDCA? Bom, é um ciclo que tem essas 4 letras, onde o P significa do inglês plan, planejar, D, do fazer, check, checar e a action, agir. Então, nós temos que, tudo que nós fizermos, nós temos que primeiramente planejar e ter um longo tempo de planejamento das nossas ações. Nós temos que fazer essas ações, não apenas planejar. Depois, o seguinte passo é nós fazermos. E o nosso problema é que, geralmente, nós fizemos as nossas ações, as nossas anestesias e paramos aqui, apenas no P e no D. Muitas vezes, nós planejamos nossa anestesia, fizemos a anestesia e paramos. Se deu um caso ruim, a gente apenas observa, viu que é ruim, toma algumas medidas, mas não checa
e não acompanha. Para checar, nós temos que ter indicadores. Então, esses indicadores são importantíssimos para ver o que nós estamos fazendo. Mas adianta só medir? Não, nós temos que agir. Então, assim, nós temos que mudar a nossa conduta através do que a gente viu dos nossos indicadores que deram errados e melhorar o que deu certo. Então, esse é o ciclo PDCA. O modelo de excelência da FNQ. Bom, os princípios comuns, fundamentais da excelência. Nós temos que ter uma liderança. Sempre a liderança. E onde falamos em planejamento, em organização, ela deve vir de cima para baixo. Isso é uma regra gerencial, onde não pode, em termos, quando estamos falando de gestão, ela vir dos colaboradores, pois aí seria uma revolução e não uma liderança. Uma liderança, então, ele tem que trabalhar com os seus clientes, com as pessoas, né? Nós temos que trabalhar, é o nosso foco, só que nós temos que entender que esses clientes vivem num ambiente, numa sociedade. Temos que entendê-la também e essa sociedade segue determinadas leis e regras, as quais os nossos clientes devem seguir e as nossas lideranças devem acompanhá-la. Também temos que ter estratégias e planos. Não adianta só nós liderarmos a nossa empresa para tratar bem os clientes no ambiente da sociedade se eu não tenho um plano, se eu não tenho uma estratégia. E essa estratégia, nós dependemos do quê? Passar esse conhecimento para as pessoas e através do quê? Através do conhecimento nós trabalharmos os nossos processos. Para quê? Para termos resultados, bons resultados. E depois que nós tivermos esses resultados, nós temos que ter toda a medida disso, ter as nossas informações e conhecimento, para quê? Para disseminar entre todo o nosso processo. O planejamento estratégico, que é o terceiro ponto de excelência. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações das nossas decisões atuais. Portanto, no mundo corporativo altamente competitivo e globalizado, é primordial a adoção de um planejamento para o longo prazo, altamente estratégico, desenvolvido para estabelecer e concretizar objetivos igualmente estratégicos. E, no momento que nós tratamos com clientes, com pessoas, nós estamos prestando um serviço. Isso nós temos que diferenciar do quê? Nós temos que diferenciar de um produto. Nós fizemos um produto, isso nós podemos ter um setor de qualidade que vamos analisar esse produto, se ele está bem de acordo com o que nós havíamos planejados e darmos sequência. Venderemos esse produto, distribuiremos esse produto, um produto bem feito. Agora, no momento que nós prestamos um serviço, é a primeira impressão que fica. Se eu prestar um serviço ruim, não tem como voltar atrás. Eu já prestei o serviço ruim, e aí? Como fazer? Bom, ao longo da nossa discussão aqui, veremos então como devemos fazer no caso de nos portarmos mal frente a uma prestação de um serviço. Bom, qual caminho devo tomar? Isso no país, Alice no País das Maravilhas, nesse livro, escrito há muito tempo, já estava escrito que Alice, nessa passagem, Alice chegou numa bifurcação na sua estrada e perguntou: que caminho devo tomar? Um gato em cima da árvore respondeu para ela: mas para onde você quer ir? E ela respondeu: eu não sei. E ele respondeu: então, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde ir, qualquer caminho que você tomar está correto. Por isso você deve planejar e pensar muito bem antes de fazer algum determinado serviço ou alguma coisa. O planejamento estratégico. O planejamento estratégico nós temos que ter uma missão, que significa o porquê de existir. O que estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão? Quais são os nossos valores e nossas políticas? Como que nós vamos cumprir essa missão? Através do quê? Através de que política que nós somos? O que é importante para nós? E ter uma visão de futuro. Nós temos a nossa missão é essa, mas eu quero chegar lá. Então tem um tempo determinado, eu vou conseguir determinadas coisas. Uma estratégia. Qual é o nosso plano de voo? Qual o nosso plano de voo? O mapa estratégico, como descreveremos a nossa estratégia? Então é aquilo, dentro de um mapa que eu consigo visualizar todos os meus planos estratégicos para eu conseguir visualizar melhor e conseguir acompanhar
o que eu tenho que fazer durante aquele período em que eu coloquei na minha missão. Ter o painel de bordo, como foi explicado antes, onde eu consiga ver todos os meus indicadores, as iniciativas estratégicas, os projetos, os planos de ação. Quais são os desdobramentos dessas estratégias? Não somente eu tenho uma estratégia, mas como que eu vou fazê-la, como que eu vou cumpri-la, que momento que eu vou fazê-la. E aí eu terei sim os meus resultados estratégicos. E para que fazer tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso de qualidade, de planejamento estratégico? Bom, se essa aula de qualidade e segurança em anestesia, inicio dizendo que nós fizemos a anestesia, nós fizemos parte de um todo, nós não somos únicos. Então, se nós não tivermos conhecimento de todo esse processo de planejamento, de qualidade e de segurança, nós não conseguiríamos atender bem o nosso paciente. Ou por mais que nós façamos a nossa anestesia muito bem, nós dependemos de outras pessoas que dão continuidade à nossa assistência, que se nós não estivermos entendendo esse sistema, que hoje está muito mais claro para todos, nós estaremos fora do nosso mercado e não poderemos atender bem o nosso cliente, o nosso paciente. Então esses resultados estratégicos servem para quê? Eles servem para satisfazer as necessidades das partes interessadas. Quais são as necessidades das partes interessadas? Nós temos então um retorno para a nossa instituição, nós temos a admiração dos nossos clientes, nós teremos uma motivação dos nossos colaboradores, a parceria dos nossos fornecedores e o respeito da nossa comunidade. Se nós atingirmos tudo isso, lembrem que eu falei que é uma continuidade. Aí nós teremos que fazer toda uma análise crítica do nosso planejamento estratégico e rever a nossa missão, os nossos valores e políticas, nossa visão de futuro, e começa todo o ciclo novamente. Temos que ter ideia do Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard? É um sistema integrado de gestão e implementação da estratégia da organização, onde nós não vemos um único objetivo, aquilo que eu disse. Não adianta nós pensarmos só na parte financeira, nós temos que pensar também na parte intelectual, na formação, na qualidade, na inteligência que nós estamos dando para quê? Para nós, para o nosso grupo, para a nossa equipe, para o nosso hospital. Para que eles têm que ter inteligência dessas pessoas? Esse conhecimento nós temos que ter para fazer os nossos processos. Então, nossos processos internos e externos têm que andar. Para que esse processo tem que andar? Para nós tratarmos bem os nossos clientes. Quem são os nossos clientes? Os nossos pacientes. E tratando bem esses nossos clientes e nossos pacientes, nós teremos um retorno financeiro. E isso deve ter equilíbrio. Então, nós não podemos só pensar financeiramente, mas sim desde o conhecimento. E como deve ser esse equilíbrio entre as medidas? Bom, existem diversas formas. O balanceamento é mais ou menos assim, feito por Kaplan e Norton, em que as finanças ficam em 22%, mercado de clientes 22%, processo 34%, aprendizado e crescimento. Numa outra fonte, nas melhores práticas, nós vemos que há uma alteração ali no percentual, mas a ideia é que haja um balanceamento entre as estratégias, tanto de finanças, mercado e clientes, processos, aprendizado e crescimento. Mas o indicador de qualidade que realmente nos mostra se a nossa empresa, o nosso serviço, o nosso hospital, a minha anestesia foi de qualidade ou não é a satisfação, o indicador que mede a satisfação do nosso cliente, do nosso paciente. Então, a taxa de reclamação, nós temos que ouvir o que o cliente quer, o que o paciente quer. Muitas vezes dizemos, eu fiz tudo pelo meu paciente e ele ainda reclamou, porque estourou uma veia, porque quebrou um dente. É que nós prestamos tudo o que nós queríamos oferecer para o paciente, mas nós não ouvimos o que o paciente queria de nós. Então o importante não é o que nós fazemos, e sim o que as pessoas querem que nós façamos por elas. Norton e Kaplan falaram, o sucesso não é alcançado por meio de uma estratégia brilhante. Ele é alcançado por meio de uma brilhante execução da estratégia. Na verdade, a execução da estratégia é mais importante que a estratégia em si. O que significa isso? Significa que não adianta nós planejarmos e tentarmos seguir esse planejamento se nós não tivermos identidade com a nossa cultura
do local em que nós estamos situados ou trabalhando. Então, assim, a estratégia vem para monitorar e qualificar as nossas ações, mas não as nossas ações sejam pautadas pela nossa estratégia ou pelos nossos indicadores. Nessa foto, eu quero mostrar, e aí vem aquela pergunta de novo, se eu estou falando segurança e qualidade e anestesia, o que tem que ver tudo isso que eu falei com a nossa simples anestesia que estamos fazendo lá? Não é uma simples anestesia, nós fizemos parte de um contexto. E essa visão nós podemos ter aqui nesse quadro, onde a gente pode ver 2 anciões, ou nós podemos ver um senhor à esquerda tocando um violão, uma moça que representa ali a orelha, outro segurando um balde em cima da cabeça. Então, assim, essas diversas visões que se tem da mesma foto é que faz o contexto, onde se eu tirar apenas um desses itens, aqui eu já altero totalmente a minha foto. Outra ideia, agora partindo um pouquinho para a segurança, como disse Hipócrates, há 460 anos antes de Cristo, que a primeira coisa que nós devemos fazer é não causar dano. Nós não podemos causar dano aos nossos pacientes. O paciente vai nos procurar para que seja bem atendido e não nós fazemos um procedimento acima do que ele nos procurou e que isso pode levar a um dano a ele. Então, nós temos que ter bem claro na nossa cabeça que a primeira coisa que nós temos que fazer é não causar mal. E aí sim, então nós vamos começar a atendê-lo. Alguns conceitos importantes, que é o evento adverso. Eventos adversos são definidos como complicações indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, não atribuídas à evolução natural da doença de base. O que é isso? Eu vou no hospital retirar a minha vesícula. Qualquer evento que ocorra no meu paciente ou em mim, que fui lá retirar a minha vesícula, diferente da extração da vesícula, isso é um evento adverso, porque eu não fui lá para que a minha veia, que eu ficasse com hematoma na minha veia, que eu tivesse, ao invés que a minha nutrição integral fosse dada pelo acesso venoso, que houvesse uma troca de cano da minha traqueostomia, que houvesse uma necrose na minha dissecção de veia, uma punção, um acidente de punção tivesse que drenar meu tórax, e uma sondagem um acidente de sondagem vesical. Isso eu tenho que ter consciência. Então, assim, tudo que ocorre além do objetivo que eu fui fazer no hospital, isso é um evento adverso. O que diferencia do evento sentinela? O evento sentinela é mais grave. É qualquer evento imprevisto que resulta em dano grave ao paciente ou ao profissional. Por exemplo, uma cirurgia no paciente errado, no lado errado ou no procedimento errado. A queda do paciente no centro cirúrgico, morte ou dano irreversível relacionado ao erro de medicamento. Para que nós entendamos e consigamos entender que, como pessoas, nós erramos, nós temos que mudar a nossa cultura. Não adianta ter a cultura do estilo avestruz. Erro? Não. Aqui nós não cometemos erros. Isso, hoje em dia, não é mais viável. Nós temos que reconhecer os nossos erros, estudá-los, para quê? Para que não continuemos praticando os mesmos erros daqui para frente. Como faremos isso? Nós temos que entender que um evento sentinela, ou seja, uma morte ou um dano irreversível, é apenas a ponta do iceberg. Quando isso aconteceu, quando isso foi para a mídia, porque alguém morreu ou foi para o lado errado, mais de 300 eventos adversos ocorreram. E 900 near missing, 900 quase erros aconteceram. Então, para cada evento sentinela, 300 eventos adversos. Se nós tivéssemos estudado esses eventos adversos um por um, talvez nós não chegaríamos a esse evento sentinela. O impacto nos Estados Unidos. Bom, as condições e as consequências para as quais não haverá pagamento pelo Medicare se surgidas durante a hospitalização é aquilo que eu falei. Se
Se eu fui fazer uma colestectomia, qualquer coisa que ocorreu diferente disso no hospital, por exemplo, um objeto deixado no paciente durante a cirurgia, uma embolia gasosa, uma transfusão de sangue, nos Estados Unidos o Medicare já não paga esses procedimentos, porque entende que isso aqui foi um erro de alguém dentro do hospital, de uma pessoa, de um processo. Provavelmente seja de processo, nunca das pessoas. Por isso nós temos que criar barreiras. Nesse artigo que estamos vendo, são barreiras que se criem. Por quê? Por que criar essas barreiras? Porque nós vemos ali que fazer uma cirurgia num paciente asa 3 a 5, ela é muito perigosa. Ela está como subir a montanha do Himalaia. Está praticamente no mesmo nível do que subir uma montanha no Himalaia. Ou um evento adverso fatal. Um evento iatrogênico fatal, um evento sentinela. Isso, quando ocorre, esse erro assistencial, ele é muito... o risco é muito grande. Por que o risco é muito grande? Porque 50% dessas pessoas têm algum dano irreversível. Então, nós temos que o quê? Cuidar, formar barreiras para que isso não ocorra. Lá do início, sempre há, cada rompimento dessa barreira, nós temos que pensar antes, fazer uma análise e ver o que pode acontecer para frente. E por que a segurança se tornou muito importante? Nós lembramos que no Vietnã, 57 mil americanos morreram. Em Hiroshima, Nagasaki, mais de 200 mil mortos oficiais. Um tsunami na Ásia para 230 mil mortos. Bom, isso ninguém esquece. Isso é uma tragédia. Realmente, cada fato desse é uma tragédia. Mas isso aconteceu uma única vez. No Vietnã morreram 57 mil americanos, mas foi aquela vez, só no Vietnã. Para vocês terem uma ideia, na América, Estados Unidos, ocorre 180 mil óbitos iatrogênicos anualmente. 34 mil pacientes com sequelas definitivas, 926 mil com sequelas transitórias. É isso que nós temos que observar. Isso ocorre anualmente. É muito mais do que uma guerra do Vietnã, com tsunami na Ásia. E no Brasil, como fica? No Brasil, nosso país maravilhoso, nós temos ali 90 mil óbitos no Brasil por agravos oriundos da insegurança assistencial. Isso é importante. Isso anualmente ocorre. Esse dado é do DataSUS de 2006. Então, 90 mil brasileiros morreram por agravos oriundos da insegurança assistencial. Será que nós não temos que preocupar com isso? Será que nós temos que estudar esses erros? Por que essas pessoas morreram? Isso é mais ou menos um panorama que se vê dentro do hospital. Vocês pensem naquele cidadão que está ali tendo a sua barba feita como um paciente. Ele está com um barbeiro, com uma navalha no pescoço dele, passando na janela uma linda mulher, atrás um lindo carro e na frente umas garrafas de uísque. É assim que se encontra um paciente dentro de um hospital. Somado a isso, nós temos ainda o ambiente em que trabalhamos. Aquilo que eu falei anteriormente, lá na qualidade, lembra? Aquilo lá é qualidade, não tem nada a ver com a nossa anestesia. Tem sim, vejam bem, aqui nesse trabalho feito no Anestesiology de 2006, vendo como é que é o clima, o ambiente dentro da sala cirúrgica. E vocês vejam que enquanto o staff da cirurgia acha que 60% o meu ambiente está muito bom, as enfermeiras, a enfermagem, apenas 40% acha que o clima dentro da sala cirúrgica é bom. E como é que nós vamos trabalhar dentro de uma sala cirúrgica onde há diferentes posições em relação de como está o ambiente que se está trabalhando? Então, se vê aqui, se mostra nesse trabalho que dentro da sala cirúrgica não estão todos trabalhando com o mesmo foco. Qual é o nosso foco? O nosso cliente. Qual é o nosso cliente? O nosso paciente. Então, todos deveriam trabalhar 100% ali com um clima muito bom dentro da sala cirúrgica. Isso chama atenção. No Globo, mulher morre após cirurgia errada no cérebro. Jornal do Brasil, Hospital de São Paulo faz cirurgia errada em menino de 6 anos. Isso poderia acontecer no hospital em que eu trabalho, na cirurgia em que eu participei.
Então, todos fazem parte do processo. A pessoa que colocou o exame errado, que levou, que não falou, a auxiliar que não falou que o anátomo patológico foi rotulado indevidamente, ou a peça não ficou no pote do laboratório, isso tudo significa que não estavam todos trabalhando com o mesmo intuito. Então, todos são responsáveis. Eu fiz a cirurgia, foi retirada uma peça da cirurgia. Se essa peça não for mandada para o anátomo, não adiantou eu fazer a cirurgia. Temos outro caso. Esse caso do bebê que teve a perna amputada e morre no Rio de Janeiro, devido a uma placa de cautério mal colocada. Quantos de nós não podemos fazer a nossa anestesia, a placa estar mal colocada e o nosso paciente que foi muito bem anestesiado, muito bem operado e vir a morrer por causa de uma queimadura de placa? Objetos deixados dentro do organismo dos nossos pacientes. E aqui mais uma prova de que os eventos adversos ocorrem. E pior, aqui nós estamos falando de eventos sentinelas. Lembre, eventos sentinelas são aqueles que não podem ocorrer. Por exemplo, cirurgia do lado errado. O que vocês estão vendo nesse slide é que os eventos sentinelas de 1995 a 2010 nos hospitais acreditados pela Joint Commission. O que aconteceu? 7.000 eventos sentinelas. 7.000 eventos sentinelas, sendo que 13% foi cirurgia do lado errado. Então, e desses 7.000 pacientes que tiveram eventos sentinela, mais de 60% tá, foram a óbito. Então, aquilo que eu falei anteriormente, se tiver um evento sentinela, isso é muito inseguro, porque 60% deles vão a óbito. Também, da fonte da Joint Commission, nós vemos aqui os eventos mais frequentes que ocorrem ano após ano. Em 2008, cirurgia no paciente errado, no lado errado, procedimento errado. Em 2009, nós vemos lá, em primeiro lugar, paciente errado, sítio errado, procedimento errado. Graças a Deus, em 2010 caiu para terceiro, mas ainda é muito prevalente a cirurgia no paciente errado. Quais as medidas que vem se tomando? Bom, primeiro nós temos que entender que o centro cirúrgico é muito perigoso. Ele tem muitos riscos. Riscos de infecção, de eventos adversos, de eventos anestésicos, complicações não infecciosas, eventos sentinelas. Isso para falar o risco do paciente. Esse é o que o paciente sente quando está entrando no centro cirúrgico. Agora, não vamos nem falar que isso é motivo para outras aulas, que é o risco ocupacional dos que trabalham para cuidar do nosso paciente. Errar Humano, com esse livro, em 1999, que se começou a pensar, a se ter ideia do quão importante é a segurança dos nossos pacientes. Então, com esse livro, o cuidado da saúde não é tão seguro quanto deveria ser, mostrou que 44.000 a 98.000 pacientes morriam anualmente nos Estados Unidos vítimas de erros médicos. Por isso, começou a se montar programas voltados para a segurança. E se viu o quê? Esses dados são da Organização Mundial da Saúde, que nos países desenvolvidos, a cada 10 pacientes atendidos, ocorre um evento adverso. Infecção hospitalar, 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Como estão os equipamentos médicos? 50% com uso prejudicado nos países em desenvolvimento. A reutilização de seringas e agulhas que a gente faz e acha que não pode acontecer nada com o nosso paciente, na nossa anestesia não vai ocorrer nada. Vai acontecer 1, 2, 3 anos depois, 1,5 milhão de mortes por ano relacionadas ao vírus da HIV, hepatite B ou hepatite C. E problemas associados com a segurança, o mais importante é que 50% dos eventos adversos são evitáveis. E se são evitáveis, eles podem ainda resultar em morte ou incapacitação. Até agora, não sensibiliza muito, mas quando nós falamos do custo desses eventos, começa a sensibilização, infelizmente, que é de 6 a 29 bilhões de dólares por ano.
Tendo uma ideia global da nossa assistência, nós podemos ver que a mortalidade atribuída a países da África subsaariana, nós temos que no Togo, 1 para 150 mil, 1 para 150 pessoas, uma pessoa morre em cada 150 anestesiados, e nos outros países ali, na Zâmbia, um pouquinho melhor, 1 para cada 1.900 pessoas, e já nos países em desenvolvimento, nós temos 1 para cada 71 mil anestesias. Por isso se criou as metas internacionais de segurança, que não têm um custo elevado, que são essas 6, que seriam identificar os pacientes corretamente, melhorar a efetividade da comunicação entre os profissionais da assistência, melhorar a segurança de medicamentos de risco, eliminar cirurgias no paciente errado, lado errado e procedimento errado, reduzir o risco de infecção, reduzir o risco de dano, lesão ao paciente, vítimas de queda. Essas 6 metas de segurança nós conseguimos monitorar e que vocês vão ver mais à frente que não é tão difícil de trabalhar em cima com um custo relativamente baixo. Também nós temos que, dos desafios globais, temos que ter ciência disso. Uma assistência limpa é uma assistência mais segura. O que é isso? Isto é a lavagem de mãos. É simplesmente lavar a mão. Dados mostram que entre a parte assistencial, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, que entram numa CTI e ao entrar em contato com o paciente na primeira vez, menos de 30% lavam as mãos. Lavar as mãos. Então o que se quer? Quer uma assistência limpa. Ou seja, antes de tocar num paciente, que se lave as mãos, porque tu pode levar um germe de um lado para o outro. Cirurgias seguras salvam vidas. Bom, essa é a campanha da Organização Mundial de Saúde que vem mudando. Talvez tenha mudado aquele quadro. Em que mudou? Não posso provar, não há trabalhos ainda mostrando que foi devido a isso que se reduziu caiu de primeiro para terceiro lugar as cirurgias do lado errado, mas seria o checklist das cirurgias seguras salvam vidas. E o terceiro, que ainda estamos trabalhando em cima disso, que é a resistência bacteriana. Apenas temos um projeto piloto sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora da cirurgia segura salvam vidas, que é uma campanha da Organização Mundial de Saúde e foi publicado no New England em 2009, um trabalho em que a aplicação desse questionário, que consta antes do paciente entrar na sala cirúrgica, antes de iniciar a anestesia, antes do cirurgião incisar a pele e antes do paciente sair da sala, apenas fazendo esse questionário que vocês estão vendo, amarelo, verde e roxo, nós temos 1 minuto para cada um desses questionários. E o que aconteceu? Apenas perguntando se o paciente era certo, se o lado que estava sendo operado era certo, se antes de incisar tinha sido feito antibiótico, se antes de sair da sala a peça tinha sido. Não são essas perguntas, são todas essas que estão ali, que acessando o site da Organização Mundial de Saúde, da Cirurgia Segura Salvam Vidas, vocês poderão ter esses questionários e poderão aplicar simplesmente no seu hospital. Então, o objetivo desse trabalho foi implementar o checklist visando a melhoria da comunicação entre a equipe e a redução das complicações e a morte relacionada à cirurgia. Um estudo prospectivo de outubro de 2007 a setembro de 2008, como desfecho tendo mortalidade e complicação cirúrgica. Um trabalho feito em 8 países do mundo, tanto países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. E se observou o quê? Com esse trabalho de 8 países, vocês vejam, na segunda coluna ali, que a redução da infecção do sítio cirúrgico reduziu de 6,2 no total dos 8 países para 3,4. Enquanto que o retorno na sala cirúrgica para uma reoperação não esperada caiu de 2,4 para 1,8. Enquanto que as mortes foram reduzidas de 1,5 para 0,8. E as complicações em gerais reduziram de 11% para 7%, apenas aplicando o checklist, apenas aplicando um questionário. Mas isto precisa de uma mudança de postura, e essa mudança de postura tem ações, com graus de dificuldades e efetividade a longo prazo. Então, aquela cultura de punir, o médico errou, a enfermeira errou, a fisioterapeuta errou, se nós tivermos uma ação punitiva, a dificuldade
Não tem, é fácil punir alguém, tá? Mas a efetividade a longo prazo é muito baixa, porque entrará um novo médico numa emergência, entrará uma nova enfermeira, uma nova fisioterapeuta e a longo prazo, seguindo o mesmo processo, apenas trocando a pessoa, esse erro vai continuar. Agora, uma mudança de cultura, que é a última ali, é difícil, é muito difícil, mas a efetividade a longo prazo é muito alta. Esse é um escopo da gestão de risco no hospital no que eu trabalho. Então, para mostrar que a gestão de riscos não serve apenas para o nosso paciente, nós fizemos parte de um todo, porque esse paciente tem alguém que cuida dele, e esse alguém que cuida dele é o profissional da saúde. Esse profissional de saúde tem riscos, e esses riscos devem ser monitorados, acompanhados e estudados. Só que esse profissional que cuida desse paciente trabalha num ambiente, trabalha em um local. Então, esse ambiente também pode ser prejudicial tanto ao profissional como ao paciente. Então, nós temos que cuidar dos riscos desse ambiente. E hoje, quando se fala em qualquer forma de controle gerencial, nós estamos falando de informação, tecnologia de informação, informática. Isso também tem risco. Vocês imaginem um hospital ficar 6 horas sem o sistema funcionando fora do ar. Que caos que aconteceria nesse hospital? Então, nós temos gestão de risco nos hospitais. E, além desses 4, nós também temos os riscos jurídicos. E isso deve ser monitorado. Além desses 5 riscos, tem muito mais. Mas, trabalhando nesses 5, e inicialmente, se nós iniciarmos pelo paciente, já está muito bom. Por que iniciando pelo paciente? Porque nós temos, nesses dados da Organização Mundial de Saúde de 2008, nós fizemos em torno de 234 milhões de procedimentos cirúrgicos por ano nos países desenvolvidos. E as complicações perioperatórias ficam em 3 a 17%. Uma mortalidade de 0,4 a 0,8%. Só que, novamente, 50% dessas complicações são preveníveis. Estimando, então, a taxa de evento adverso de 3% e uma mortalidade de 0,5%, nós temos que 7 milhões de pacientes por ano sofreram algum evento adverso e 1 milhão de óbitos. Trazendo isso para a nossa realidade, isso é muito grande, é mundial, mas vamos trazer um hospital que realiza em torno de 1.500 cirurgias por ano. Nós temos que 10% dos eventos adversos e 1% de óbito. Estimativa baixa. Nós vamos ver que dessas 15 mil cirurgias, nós teríamos 1.500 eventos adversos e 150 óbitos. E, se nós agirmos antes, o que nós podemos evitar? 750 eventos adversos num ano e 75 pessoas que iriam morrer, nós poderíamos ter evitado. A nossa experiência, então, nós acompanhamos no hospital toda a criação e implantação da cirurgia segura salvam vidas com esse checklist, que é uma tradução literal da Organização Mundial de Saúde. Vou mostrar um pouquinho dos nossos resultados. A implantação sempre visando o paciente. Isso nós temos que ter em mente. O que nós fizemos no hospital, tudo é em prol de um paciente. Então, tem que ter um desejo institucional. Para nós termos um serviço de gerenciamento de risco, nós temos que ter um desejo institucional. E para isso, para quê? Para mudar a nossa cultura. Nós temos que ter um apoio, uma retaguarda. E essa retaguarda vem da alta direção. Falava eu anteriormente na qualidade. A qualidade. Lembram que eu falei liderança. Aqui vocês podem traduzir para o superintendente, o diretor geral da instituição. Se ele não estiver dando apoio, não há uma mudança de cultura. Deve ter o desejo do centro cirúrgico. Então, lá na ponta, onde se trabalha, dentro do centro cirúrgico, tem que quebrar paradigmas, tem que reconhecer seus erros. Nós temos que reconhecer que erramos. Para isso, nós temos que mudar a nossa cultura de segurança. Nós não devemos acusar. Nós temos que discutir isso franca e justamente. Eu errei e como que eu poderia ter evitado que eu errasse. Nós temos que criar aquelas barreiras que eu coloquei anteriormente para nós não errarmos. Sermos flexíveis nas nossas condutas. E nós temos que envolver as pessoas. Tem que ter a política de cima para baixo, mas nós temos que envolver as pessoas. As pessoas têm que participar desse processo, têm que estar sensibilizadas para vencer essas resistências. E aí sim, todo o processo, quando toda instituição, sozinho, só na nossa anestesia e na nossa cirurgia,
e o paciente sendo queimado ou deixando algum objeto dentro dele, ou lá na sala de recuperação ou na CTI, nós infundimos alguma infusão, alguma solução errada nesse paciente, não adiantará nada nós termos feito a nossa anestesia, a nossa cirurgia perfeitamente. A nossa adesão mensal ao checklist, nós começamos em outubro de 2009 e conseguimos somente agora, depois de 2 anos, nós conseguimos uma adesão mensal ao checklist acima de 80%. Então, de cada 100 pacientes que nós anestesiamos, operamos, 80% estão fazendo checklist. O que nós estamos buscando agora é a melhoria. Queremos chegar aos 100%, mas melhorar a qualidade desse checklist, a forma como está sendo feito. Falando um pouquinho de infecção cirúrgica, que é o segundo evento adverso mais frequente nos pacientes hospitalizados. Ele tem uma mortalidade que passa de 3,5, num paciente que teve infecção cirúrgica, ele passa para 7,8. A readmissão, ele passa de 7% para 41%. E o tempo de permanência hospitalar passa de 7 dias para 18 dias. Isso no paciente que teve infecção. E o custo, $5.000 por paciente. Sendo que 40% a 60% dessas infecções são preveníveis. Simples e fácil de fazer é administrar o antibiótico. E o horário dessa administração, este horário é muito importante. O ideal mesmo é que fosse feito 2 horas antes. Mas, como a maioria dos pacientes são ambulatoriais e chegam no hospital mais ou menos nesse tempo, e até ele chegar no bloco cirúrgico, ele chega 30 minutos ou 1 hora antes do procedimento cirúrgico, então nós estabelecemos aqui que o ideal seria entre 20 e 30 minutos fazer o antibiótico. Mas o mais importante é que ele tem que ser feito antes da incisão cirúrgica. Vamos colocar que se puncione a veia, em 10 minutos se inicia a incisão. Então, se pré-incisão a gente já fizer o antibiótico, mas é muito importante que seja feito antes da incisão. Com isso, nossa vigilância de processos do hospital, nós detectamos, quando fizemos um ponto de prevalência, que 45% dos nossos procedimentos, o antibiótico era dado após a incisão cirúrgica. Trabalhamos em cima disso, trabalhamos com a campanha de 5 milhões de vidas, que é a prevenção da infecção cirúrgica. E para isso nós estabelecemos um bundle, o bundle estabelecido pela campanha de 5 milhões de vidas, usando o uso apropriado de antibiótico, fazendo a tricotomia apropriada ou não fazendo, porque a tricotomia, na maioria dos procedimentos, não precisa mais ser feita, o controle da glicemia no pós-operatório em cirurgia cardíaca e a manutenção da temperatura corporal no pós-operatório em cirurgia coloretal. E a nossa taxa de infecção em cirurgia limpa, no primeiro semestre de 2011, caiu de 3,2 para 1,7. Semelhante ao que foi feito naquele trabalho que eu falei anteriormente, que saiu no New England, baixando a taxa de infecção. Isso também tem a ver com o horário do antibiótico e com a pergunta simples. Antes da incisão, foi feito o antibiótico? E aí, lembra-se que tem que se fazer o antibiótico e é feito antes da incisão cirúrgica. Com isso, nós conseguimos baixar a taxa de infecção em nosso hospital, mostrando que, mais uma vez, o checklist tem seus resultados. Não só na taxa de infecção, como a taxa de mortalidade, tem vários viés aqui, mas vocês podem ver que a mortalidade cirúrgica foi reduzida nesse primeiro semestre de 2011. A mortalidade cirúrgica aqui é entendida o paciente que fez algum procedimento cirúrgico dentro do bloco, não durante a cirurgia, mas sim durante toda a permanência hospitalar desses pacientes. Relatos sobre o checklist. Um anestesista colocou: se o pouco tempo utilizado para aplicar o checklist evitar o único evento adverso sentinela, ele já se justifica. Então, todo esse esforço, se nós salvarmos uma única pessoa, uma única criança, que pode ser até um parente nosso, o checklist já está justificado. Um cirurgião geral que teve uma gase deixada dentro do abdômen, que foi fechado, uma cirurgia hepática, e retornou para abrir. Ele retornou acreditando na auxiliar de enfermagem que, fazendo o checklist no final da cirurgia, foi chamá-lo dizendo que
estavam em dúvida se tinha uma gase ou não tinha uma gase. Ele retornou para a sala, acreditou, fazendo parte do time, onde todos devem trabalhar em prol de quem? Do paciente. Ele retornou, acreditou na pessoa que estava ali e realmente a gase estava dentro. Então, ele acreditou no checklist e talvez tenha salvado a vida de uma pessoa. Outras campanhas, que é do Institute for Healthcare Improvement, que são esses 12 bundles. O que são bundles? São agrupamentos de boas práticas que individualmente implementadas produzem melhorias. Mas quando todas elas juntas, incorporadas, elas resultam em aumento da substancial da melhoria. Então, aqui nós temos 12 práticas que formam um bundle que nós, se conseguirmos implantar todas, isso nós temos uma resposta imensamente melhor do que implantando uma ou duas delas. Mais um exemplo da úlcera de pressão, incidência de úlcera de pressão na CTI, aplicando os bundles, aplicando a prevenção, nós conseguimos também reduzir, estamos em 2011 abaixo da nossa meta, que seria 10% o máximo de úlceras de pressão admissível. Também prevenção de danos decorrentes de quedas. Nós começamos nosso trabalho, eu falei antes, em maio de 2009. Hoje nós estamos ali nós temos os dados de junho de 2011 e a gente chegou mais ou menos ao nosso número de quedas. O que era? Agora que nós começamos a medir, aumentou o número de quedas? Não. Esse gráfico está aí para mostrar que o quê? Agora nós estamos chegando na notificação do número de quedas correto. Acreditamos que seja provavelmente isso, que a incidência seja de 2,6 quedas por 1.000 pacientes dia. Agora nós estamos chegando. Depois de muito trabalho, muita conscientização, as pessoas estão notificando. Por que não notificavam antes? Por causa do medo. O medo de serem punidos. Mesmo assim, nós tivemos, no primeiro semestre de 2011, 27 quedas com dano, e sendo que 4 deles tiveram fratura. Esse é mais um exemplo da nossa monitorização e vocês vejam aqui o nosso painel de bordo, o que a gente vê, o que a gente notifica, o que nós acompanhamos dentro dos eventos adversos, tanto os relacionados ao paciente, ao profissional, ao ambiente e à informação. Todos os eventos adversos são acompanhados mensalmente, discutidos, cada um deles. Os eventos sentinelas também relacionados ao paciente, ao profissional, ao ambiente e a informação. Eu falei também em riscos jurídicos. Os riscos jurídicos nós estamos implantando agora no segundo semestre de 2011. Como eu falei, não adianta só nós medirmos. Lembra? Temos que planejar, fazer, medir e aí fazer alguma ação. Qual é a ação que nós fazemos? Então existe um evento sentinela. Nós fizemos um fórum de discussão. O objetivo é apresentar um caso de evento adverso, um evento sentinela, analisar a causa raiz, o porquê, os 5 porquês, perguntando por que aconteceu isso, mas por que aconteceu e por que... E não parar por aí, fazer uma elaboração de plano de ação. Isso é a nossa cultura de segurança, a transparência, a não acusação e que seja justa. Embora nós tenhamos feito todas essas medidas, nós aderimos à cirurgia segura salvam vidas, nós ainda, nesse primeiro semestre de 2011, nós tivemos 2 quedas de pacientes da mesa cirúrgica, 4 eventos relacionados com anátomo patológico e tivemos 2 queimaduras, uma por eletrocautério e uma por soro aquecido colocado na mão do paciente por um anestesista. Então, um caso como a queimadura da mão de um paciente, a perda de um anátomo patológico, isso nos leva à discussão. Não interessa o caso aqui, eu só coloquei como exemplo que nós discutimos esse caso de uma biópsia pleural do paciente, foi identificada com a etiqueta de outro paciente. E o que leva a isso? Simplesmente poderíamos chegar à conclusão de que a pessoa, a auxiliar de enfermagem, que identificou a peça que ia para o anátomo patológico, etiquetou errado. Bom, essa é aquela ideia simples,
O erro aconteceu simplesmente porque ela etiquetou errado. Sim, mas o que levou ela? Então nós começamos daí. Por que ela etiquetou errado? Que o ambiente na sala estava ruim? Estavam conversando? Mas por que o ambiente estavam conversando? E por quê? E por quê? E por quê? E aí se faz um diagrama de causa e efeito, até chegar lá naquela parte amarela ali, que é o evento relacionado ao ato patológico. Então nós temos que ver que houve uma falha no cumprimento da instrução de trabalho. Houve uma falha de comunicação. O tempo de resposta do diagnóstico intraoperatório. O local próprio de armazenamento dos anátomos da sala cirúrgica. A falha na execução do checklist. Falhas no processo de coleta e encaminhamento dos pacientes internados ambulatoriais e análise. Então, isso são exemplos do que levaram àquela troca. Não foi simplesmente a funcionária que errou entre etiquetar uma peça e outra, mas sim todas essas, e provavelmente, se continuarmos discutindo aqui, é muito mais. Mas isso é para dar um exemplo de que tem que se discutir e discutir e discutir. E, depois dessa discussão, não se para. Nós temos que agir, lembra? PDCA. Aí nós temos que fazer uma ação. Então nós temos que ter um plano de ação, nós temos que determinar um responsável por esse plano. Esse plano tem que ter um prazo, início e fim, a justificativa do que estamos fazendo ali, qual é a nossa meta, reduzir a perda do anátomo patológico para zero, pode ser, e as ações que nós vamos fazer, quais são o responsável, desdobramento da ação, início, término e acompanhamento. E qual é o indicador? Sempre tem que ter um indicador, com aquelas características que eu falei no início. Por isso que nós temos que entender um pouquinho de qualidade para nós conseguirmos dar uma assistência melhor para os nossos pacientes. Outro dado que nós temos que colocar aqui é a segunda vítima. O que é a segunda vítima? A segunda vítima é aquela pessoa que errou. Aquela pessoa que foi parte daquele processo de erro. Então, essa pessoa também é uma vítima. Porque ninguém acorda de manhã e vai para o hospital e diz: hoje eu vou colocar a placa errada no meu paciente, para que ele se queime. Ninguém vai operar um paciente e diz: hoje eu vou deixar a gase dentro desse paciente. Então vocês vejam que essa pessoa tem uma sensação de mal-estar, ela fica paralisada sem saber o que fazer, isso fica passando na sua mente dias e dias, ela questiona a sua competência e não precisa que ninguém diga para ela que ela errou, ela não precisa disso, ela tem que ter apoio, né? E quando ela fala que errou, né, ela teme a possibilidade de ser punida ou ser alvo de raiva do paciente. Então, assim, quanto mais nós esclarecermos e admitirmos que erramos e dizer que o processo todo está errado, a gente poderá falar claramente com os nossos pacientes que erramos e quais são as medidas que se tomam para isso. Aqui eu peguei esse slide com autorização do Comitê de Qualidade e Segurança do SMA de São Paulo, onde foi criado a segurança no paciente no período perioperatório, os 10 passos para anestesia segura. Eu lerei aqui que é o início, então para nós termos um exemplo que podemos seguir, que começar a nossa corrida rumo à anestesia segura. Então a primeira coisa seria a infecção hospitalar. Nós temos em mente isso, nós lavarmos nossas mãos, o uso correto de luvas, uma simples lavagem de mão antes de entrar no bloco cirúrgico. Se isso for muito difícil, colocarmos um álcool gel dentro da sala, próximo da mesa do anestesista, e ele simplesmente passa um álcool antes de tocar no paciente. Ter uma avaliação pré-anestésica, ter uma consulta pré-anestésica antes do paciente chegar no hospital. Isso é bom para o conhecimento nosso do paciente e muito mais para o paciente, que nós consigamos aliviar a apreensão dele quanto à anestesia. O preenchimento correto e completo dos documentos de anestesia. Se existe um documento e existem campos a serem preenchidos, eles não podem ser preenchidos pela metade. Se aqueles campos estão ali, eles têm que ser preenchidos completos. Eu esqueci de preencher o termo de consentimento informado. Está ali no joguinho que nós devemos voltar a uma casa. Por quê? Porque isso é lei. Isso não tem que sensibilizar. Isso não é uma campanha de cirurgia segura, salvam vidas. Nós não temos que sensibilizar ninguém. E isso tem que ser cumprido. Isso não se discute. Tem que ter o termo de consentimento informado.
Muito bem, com o termo de consentimento informado, o paciente entrou no bloco cirúrgico. Entrando no centro cirúrgico, ele tem que fazer o quê? Toda a identificação, o checklist que nós conversamos antes. Lembre-se sempre, higienizar as mãos. Quantas vezes você lembrou, higieniza as mãos. Checagem de segurança, os 3 M's. Checar material, medicamento e máquinas. Então tudo isso tem que ser checado. Medicamentos ainda tem os 5 certos. Nós temos que fazer muita atenção nisso aqui, os 5 certos. Nós temos que pensar, nós temos que fazer o medicamento correto, na dose correta, no horário correto, na via correta e no paciente correto. Ali está escrito que o ventilador não está funcionando corretamente. Pare e pense a engenharia. Não comece a tua anestesia com um ventilador, um equipamento estragado e vai chamando a engenharia biomédica, o nome que se tem naquele hospital, e no meio da tua anestesia se arruma esse equipamento. Não, se para e não se inicia. Há alguma coisa errada, para-se e arruma-se. Planejar. Novamente, qualidade. Por que é importante entender? Eu falei lá no início, PDCA, e está aqui, planejar. Nós temos que planejar o acesso à nossa via aérea, a nossa analgesia, a nossa monitorização adequada e a nossa reposição volêmica. Então, nós temos que pensar isso antes de iniciarmos a nossa anestesia. Quando nós pensamos nisso, nós planejamos isso, nós temos condições de agir sobre ela. Bom, faça um pit stop de 1 minuto para realizar a notificação de algum evento que ocorreu errado com os seus equipamentos, com os seus medicamentos. Relatar. É 1 minuto antes do paciente sair da sala, relate que o aparelho está errado, que o equipamento não funcionou direito, que houve alguma troca de medicação, notifique o serviço de gerenciamento de risco do teu hospital. Para quê? Para que se possa tomar ações para que isso não se repita com os teus colegas ou com você no próximo dia ou na próxima anestesia que você vai fazer. Após isso, nós podemos levar o nosso paciente. Aí tem o transporte seguro. Bom, transporte seguro, a fórmula é discutir como vai ser o transporte dentro da cultura do meu hospital, e através desse transporte que eu tenho que informar o local que eu estou levando, para o qual eu estou levando, uma sala de recuperação, uma CTI, que eu estou levando um paciente, que esse paciente está puncionado lá direito, que ele pode ter uma veia central, uma punção de artéria, e se comunicar com o colega que está no outro lado, principalmente numa sala de recuperação, e a sala de recuperação que deveria ter um médico, preferencialmente um anestesista, com que eu pudesse passar para ele. Sabemos que não é uma realidade brasileira um médico na sala de recuperação, mas isso seria muito importante, eu passar para o meu colega o que aconteceu durante a cirurgia. Depois disso, eu higienizo novamente as mãos. Higienizo, porque eu saí do meu ambiente e fui para um outro ambiente, que nesse ambiente eu posso retornar e trazer algum germe de lá. Então eu tenho que lavar as mãos novamente. Ter essa vigilância constante do meu paciente, e aí, após esses 10 passos colocados aqui, dessa forma que foi feito pelo Comitê de Qualidade e Segurança do SMA, nós podemos sim e temos direito a ir a tomar um café. A nossa briga é grande, é contra um gigante, é Davi contra Golias. Mas o que eu tenho a passar aqui é que nós nunca devemos desistir. Mesmo quando tudo parece perdido, nós não devemos desistir. Muito obrigado.